assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A Casa das Bicicletas. O moço que nos conta esse relato diz que essa história aconteceu com o pai dele e que é tudo verdade sim, e o pai dele contou isso há algum tempo atrás pra ele. Diz ainda que o pai dele é um homem muito sério, não é de mentiras, não é um cara de ficar inventando ou fazendo brincadeira com essas coisas. Além de tudo, é uma história muito bizarra. A história se passa em Limoeiro do Norte, Ceará, a 200 quilômetros da capital, e o protagonista da história é o pai dele. Era a década de 80, por volta de 1987, e a cidade de Limoeiro era conhecida como a cidade das bicicletas. Tinha muita bicicleta por lá, tinha muita gente que usava esse meio de transporte. E por conta disso, havia um homem conhecido do pai dele, chamado Sr. Joaquim, que ele guardava as bicicletas das pessoas na casa dele. Era um senhor já de idade. Agora, por que ele guardava a bicicleta de todo mundo na casa dele, eu não sei. Por que as pessoas não podiam guardar na própria casa? A bicicleta é pequena, né? Sei lá, era tipo um estacionamento de bicicletas, algo assim. Não sei. Mas ele guardava as bicicletas dos moradores da cidade na casa dele. Um certo dia, o pai do moço que nos conta esse relato foi até a casa do senhor Joaquim para pegar a bicicleta dele que estava guardada lá. Chegou lá, as portas estavam abertas. Mas naquela época, a cidade pacata, eles largavam tudo aberto, não tinha furto, não tinha roubo como tem hoje em dia. Então era tranquilo deixar as bicicletas lá porque ninguém levava. E ele viu que as portas estavam abertas, ele entrou e foi chamando pelo seu Joaquim. E cidade do interior é assim também, cidade pequena, sabe? O povo vai entrando na sua casa, eles não chamam na porta. Ele já entra no portão, vai te chamando, se a porta da sala, da cozinha tá aberta, ele vai entrando, ele vai te encontrar lá no quintal da sua casa, na cozinha, e vai chamando e falando oi já lá dentro. E assim ele fez, ele foi entrando e chamando pelo seu Joaquim, mas ninguém respondia. E ele foi entrando na casa, até que ele percebeu que tinha alguém na cozinha. E quando ele olhou, ele viu que tinha uma mulher na pia da cozinha. Era uma mulher que aparentava ter por volta de uns 50 anos de idade, tinha um cabelo longo e usava uma roupa esquisita, porque era uma roupa que parecia que não era daquela época. Parecia uma roupa muito antiga. Mas, então ele chegou para a mulher e falou: "Oi, o seu Joaquim tá aí?" E estranhamente a mulher não respondeu nada. A mulher sequer olhou para ele. Mas, vai saber cada um. O pai dele simplesmente virou as costas, também ficou quieto, pra pegar a bicicleta dele pra sair. Só que daí ele lembrou, falou: poxa, eu vou avisar a mulher que eu vou levar minha bicicleta, né? Pro seu Joaquim saber que eu tô levando minha bicicleta. E no que ele voltou pra falar pra mulher que ele tava levando a bicicleta dele, que era pra avisar o seu Joaquim, não tinha mais ninguém na cozinha. Não tinha mais ninguém na pia. Sumiu. A mulher sumiu. Não tinha por onde aquela mulher sair, porque era uma casinha pequena. Não tinha porta dos fundos na cozinha. Não tinha pra onde aquela mulher ter ido em cerca de 3 segundos, que foi mais ou menos o tempo que ele virou pra frente e se lembrou pra falar pra mulher e voltou. Foi tipo 3 segundos. Muito pouco tempo pra uma pessoa sumir assim do nada. Sei que ele ficou assustado com a situação, montou na bicicleta e saiu correndo dali. Dias depois, o pai dele retornou à velha casa do seu Joaquim, conversou com ele e contou o que aconteceu naquele dia. A mulher que ele viu, que sumiu e tal. Então o seu Joaquim não se espantou. Ele simplesmente se levantou, foi lá, pegou uma foto, preto e branco assim, uma foto que parecia antiga também, e mostrou pro pai do moço que nos conta esse relato. E imediatamente ele identificou aquela mulher na foto. Ele falou: sim, foi essa mulher que eu vi. E na foto estava o seu Joaquim ao lado dessa mulher. Então o seu Joaquim disse que aquela mulher da foto era a esposa dele, falecida há mais de 20 anos. E disse mais, disse que de tempos em tempos ela volta, mas ela nunca fala com ele, ela nunca o responde. Acontece que desde aquele dia o pai dele nunca mais voltou na casa do seu Joaquim. E escutou ainda algumas histórias da população ali da cidade falando a respeito daquela casa onde o seu Joaquim morava. A casa é muito antiga e sombria também. E diz que nessa casa acontecia muitas coisas estranhas e muitas coisas assustadoras. Inclusive o moço que nos conta esse relato mandou uma foto através de Google Maps dessa casa onde isso ocorria, onde morava o seu Joaquim, que guardava as bicicletas, etc e tal. Diz que é uma casa de mais de 100 anos de idade e que já passou aí de geração em geração. Acredito que o pai do moço que nos conta esse relato viu e o que o seu Joaquim via também da esposa dele era uma impressão também, porque ela não interagia, né? É como se aquela cena dela por ali, pela casa, ficasse se repetindo por algum motivo. Será que a casa tem alguma condição, algum tipo de
não sei, alguma condição onde os acontecimentos se repitam ali naquela casa, um tipo de portal, sei lá, porque outros fenômenos também acontecem ali. E a mulher é como se fosse um espírito que não tá vivenciando impressão. Assistam um vídeo sobre impressão que vocês vão entender. Espero que tenham gostado do relato, um beijo pra vocês e até o próximo relato. Siga a gente nas redes sociais, se inscreve no canal e compartilha com seus colegas e um beijo pra vocês.